Olá, aqui é o Hudson Medeiros, continuando mais uma meditação aí para você. Obrigado você que já nos segue aí, convidando você que está ouvindo pela primeira vez para seguir, comentar, dar o seu joinha aí e também fazer esse trabalho de identificar quem está precisando dessa palavra, compartilhar com seus amigos aí, isso vai ser uma bênção. Compartilhe, por favor. Desde já, muito obrigado. Hoje vamos falar um pouco sobre o coração de Davi. O coração de Davi era uma arma muito poderosa em Deus, sabe? Davi foi alguém que viveu um processo juntamente com o povo de Israel, quando ele era líder, aquele rei levantado pelo Senhor. Ele viveu um propósito muito claro com os seus processos de discipular a nação. E o coração de Davi era um coração de buscador. E o Salmo 24 diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos, puro de coração, que não se entrega ou não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Então, Deus está chamando a nossa geração nesses dias para permanecer no lugar da presença. Permanecer na presença. Nunca sair. Pessoas que queiram ir para o nível mais alto de adoração. O próximo nível é esse nível mais alto de adoração. É o nível da montanha, né? Permanecer no monte do Senhor. O monte do Senhor, havia naquela dispensação a ideia de Jerusalém como Monte Sião. Então, alguém que estava ali naquele lugar que o Senhor escolheu para habitar. Mas hoje, ele habita no meio do seu povo. Onde estamos, ali está o Senhor. Jerusalém continua sendo esse lugar que ele escolheu para habitar. Mas nós somos o templo hoje, nós somos o corpo, nós somos a família de Deus. E ele está nos chamando exatamente para viver esse conceito. E isso é um alargar na vida de muita gente que ainda associa a um lugar físico. Ainda associa. Temos, sim, momentos de reunião com o corpo em lugares físicos. Grandes, pequenos, grupos pequenos, não é? Auditórios menores, maiores. Existe tudo isso. Mas são as essências que são importantes. Então ele fala sobre permanecer no seu santo lugar. A ideia de permanecer é muito interessante para nós nos dias de hoje. Então, não é só aquilo de estar desfrutando de um momento onde a música, quando a música domina a atmosfera e você sente emoções, sensações, seu corpo, suas células vibram com aquilo, mas permanecer na igreja, permanecer em casa, permanecer no trabalho, permanecer em qualquer lugar. Às vezes a barreira está na nossa cabeça, mas Davi, ele procurava permanecer. E os vários salmistas da época também procuravam permanecer. Com conhecimento de Deus, você pode permanecer. Com consciência da sua presença, você pode permanecer. Com o Espírito Santo morando dentro de você, você pode permanecer. E aí, mesmo que você esteja em lugares de escuridão e muitas trevas, se Deus posicionar você com uma lâmpada num lugar alto, mais escuro, então você vai permanecer com as palavras de Deus, com a Escritura. Você vai ter essa Escritura dentro de você, salmos que você deve decorar, gravar, meditar. Eu sempre estou falando também sobre os salmos de realeza, os textos de realeza. Eu falo também sobre Isaías, né? Um profeta que falou muito sobre Cristo, não é? Praticamente existe uma quantidade de textos do profeta Isaías onde ele só falou do Messias, ele falava só sobre o Messias. Por exemplo, Isaías
no capítulo 9, ele fala do príncipe da paz, o príncipe do Shalom. Então, esse é um texto que você deve gravar, porque ali fala da revelação do Messias, como esse príncipe do Shalom e do seu governo que vai vir. A nossa esperança cristã é essa, é o retorno do rei e do seu governo de justiça. Está chegando um governo de justiça. Esses dias onde a escuridão aumenta sobre os povos, nós necessitamos dessa conexão do coração de Davi, que é um coração quebrantado, necessitado, que anda na presença, que está em constante atuação de comunhão, de proclamação da verdade de Deus e declarando essa verdade. Olha o que diz Isaías 9, verso 1. Mas a terra que estava aflita não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Aí ele canta um trecho de outra escritura, que diz assim: o povo que andava em trevas viu grande luz, que foi a revelação do Messias, Jesus, o enviado do Pai. E aos que viviam na sombra da morte, resplandeceu a luz, ou seja, a luz brilhou, a luz estava no mercado, a luz estava andando entre cidades, a luz estava no meio dos leprosos, a luz estava entre cegos, doentes, enfermos, a luz estava entre os governantes, a luz estava no deserto, a luz estava disponível, a graça ficou disponível. Quando você tem o coração de Davi, desenvolve características assim, você sabe que a presença de Deus, né? Nós hoje vivemos na presença de Deus. Nós fazemos tudo na presença de Deus. Nós não saímos da presença de Deus. Isso faz parte de uma religiosidade antiga que falávamos. Nós vivemos na presença. O Espírito de Deus nos dá isso. Então, nós estamos conectados, selados pelo Santo Espírito da promessa. Nós estamos conectados com a sua voz. Nós podemos declarar a sua voz. Se você pode, você vai declarar isso em qualquer momento, mas você pode participar das reuniões públicas, e as reuniões públicas devem ser reuniões focadas na palavra, em declarar a palavra, em cantar a palavra, não é? Sendo maior do que a cultura. É um desafio para nós sermos maiores do que a nossa cultura. Essa cultura de superficialidade, essa cultura de 1 minuto e meio para uma mensagem alcançar teu coração, ela é destruidora. Não vá atrás dessa cultura, não siga, não imite essa cultura. Imita a cultura de Cristo, como ele era denso, ele era profundo. O Senhor e o seu Espírito está chamando você para ser profundo, ser maior do que a sua cultura. Jesus era maior que a cultura judaica. Ele viveu muitas coisas que o povo de Israel não tinha alcançado, porque ele trouxe essa revelação. E revelação, ela quebra essa tradição. Às vezes a nossa tradição religiosa está nos atrapalhando, mas quando desenvolvo um coração de permanecer diante do Senhor e de estar diante dele todo o tempo, não é? Isso faz uma mudança muito grande. O Salmo 24, verso 6 diz: tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Muito bem, você é um buscador. Muitas vezes já tive a oportunidade de cuidar de pessoas que estavam saindo das seitas, do ocultismo. E uma das coisas que a maioria dessas pessoas desenvolve é essa busca. No fundo, os que vêm dos cativeiros do engano e das trevas, das seitas, são buscadores. São buscadores, são pessoas que estão atrás de Deus, só que eles não sabem, eles não conhecem. E quero desafiar você como esse buscador, como uma pessoa que é marcado por essa característica de buscar a face do Senhor. Não só de ir num acampamento, num encontro, numa reunião, 18 horas no domingo, 20 horas, não sei aonde você vai, continue participando, mas a questão não é essa, é ser maior
do que esse buscador só que vai em eventos, encontros, é aquele que vive essa busca pela face. Eu quero conhecer a Deus. Esse deve ser o ponto. Eu quero te conhecer, Senhor. Quero te conhecer mais e mais. Há canções que falam sobre isso, né? Quero te conhecer. Desejo pela face do Senhor é muito grande. Desejo de que Ele realmente se revele a você. Conhecimento de Deus é a vida eterna. Não é? João 17:3. Conhecê-lo, nunca pare. Não importa se você já tem muito tempo na jornada, ou está começando, ou está já há alguns anos, talvez. Não importa. Muito bom que você fez, mas há coisas especiais para serem reveladas. Mas procure a face. Procure a face. Procure a face. Busque a face. Seja esse buscador que permanece. Então, essa é uma geração que está sendo chamada para ser maior do que a cultura dominante e, então, permanecer perante a face do Senhor. Quando permanecemos, experimentamos a sua palavra, experimentamos o mover do seu espírito, experimentamos tudo que a sua face pode trazer. Isso é imensurável, isso é muito maior do que a nossa mente cabe muitas vezes. Deus está pronto para fazer semeaduras no meu coração, no seu coração, se você permanecer na face. Ele quer, muitas vezes nós entramos em lugares, estamos ali num mover, na presença, adorando, vivendo esse ambiente. Então o que acontece? Ele planta uma palavra sobre uma pessoa. 5 minutos antes não tinha essa palavra. E ele simplesmente trouxe. Por quê? Você está numa conexão que se coloca disponível para ser um instrumento nas suas mãos, porque você permanece. Né? Se vier o tentador, ele falará contigo, lembrará a sua palavra para você permanecer e vencer o tentador. Todos nós necessitamos disso em dias tão maus, há tanta lama, há tanta sujeira buscando nos alcançar. Nós precisamos do poder do sangue, nós precisamos do poder da palavra, necessitamos de posicionamento para permanecer em santidade. Quando caímos, é como se fôssemos fragmentados. Nós perdemos a nossa integralidade com o Espírito de Deus e o nosso espírito. Há uma quebra de comunhão. E isso não pode acontecer. Volte rapidamente para permanecer no seu santo lugar, permanecer diante dele. Homens e mulheres de diversas épocas já fizeram isso e alcançaram. Né? Homens e mulheres que desenvolveram mãos limpas e um coração puro. Mãos limpas e um coração puro. Como é importante permanecer, mãos limpas e um coração puro. A iniquidade e o pecado estão nos caçando, como falei, né? Mas se nós nos posicionamos com o poder do sangue e mantemos e permanecemos no santo lugar, o Espírito da santidade de Deus vai nos sustentar ali, vai nos guiar ali, vai nos suprir ali, vai nos surpreender ali na presença. Então, pare de viver só alguns momentos com o Senhor. Né? Realmente decida viver na presença. Treine isso. Treine isso. Sabe o que é treinar? Separe 3, 4 dias para você começar. E aí fique separado ali, intensifique, cultive isso. E aí, quando você volta na sua rotina, não deixe aquilo cair mais. Não deixe aquilo se perder. E vá com hábitos, né? Com a leitura da palavra, com oração o tempo todo, orar sem cessar, falando com o Senhor sobre todas as coisas. Né? Tem um almoço ali, tem uma meia hora, vai para meditar, para refletir, e aí volta ao seu trabalho, consagra tudo o que você vai fazer, pede a sabedoria, pede que o Senhor te traga experiências na parte da tarde, na parte da manhã, antes de descansar, quando você for descansar, antes de descansar, esteja ali com o Senhor e aí comece essa rotina dessa forma.
Tudo vai se estabelecer se você criar rotinas corretas de permanecer perante a face do Senhor. Então, quando você for realizar projetos no seu trabalho, faça com o Espírito Santo, pergunte a ele, Espírito Santo, é isso aqui que eu estou fazendo, esse projeto, você tem ideias, você tem direções, me mostra. Então, você pensa, usa a tua inteligência e a tua sabedoria, mas você também conversa sobre os projetos com o Espírito Santo e pergunte para ele o que ele quer acrescentar, se tem alguma coisa que ele quer te mostrar que você não está vendo. E deixe o poder criativo de Deus funcionar nos seus negócios na presença. Viver na presença é isso, é ter um propósito enriquecido pela presença, não é? Surpreendido pela majestade de Deus. Quando as pessoas dizem, como você conseguiu isso? De onde veio isso? Você vai poder testemunhar que você vive diante do seu Deus, vive verdadeiro, que Ele é sábio e que Ele te deu o seu Espírito e o seu Espírito tem cheio de ideias e Ele te mostrou isso e você compartilhou. Então já você dá glória a Deus. Todos nós vivemos para dar glória a Deus. Pense sobre isso, ore sobre isso, compartilhe essa mensagem com alguém e aí escreva, comente aí o que você recebeu do Senhor e nos ajude aqui nesse canal. Grande abraço, hein?